Mucuyu, Motumbá, Colofé, Axé, é com alegria que retornamos à Rede Mundial de Computadores, no blog Espiritualidade e Ciência, para falar sobre as religiões afro-brasileiras. Para falar sobre as religiões afro-brasileiras, nós não somos a única pessoa que fala das religiões afro-brasileiras. Nós falamos da religião afro-brasileira segundo o meu enfoque, segundo a minha ótica, segundo minha lente. E é óbvio que nós temos uma forma específica de ver, assim como outros têm outras formas que por nós são respeitadas. Mas nós, como sacerdote, dentro daquilo que nós fazemos, obviamente, assim como outros, também temos o direito de expressar a nossa ideia, de expressar a nossa forma de entender as religiões afro-brasileiras. Esperamos não ser prolixo e se nós vamos para o lixo, né? E na verdade tentar explicitar algumas coisas, discutir algumas coisas, propor reflexões, instigar o próprio seguidor do blog a ter as suas conclusões, ter as suas percepções, as suas incursões dentro de determinados aspectos das religiões afro-brasileiras. Na última vez nós falávamos sobre iniciação. Iniciação também é muito ampla e eu tentei fazer uma passant dessa iniciação, mesmo porque eu acredito que a iniciação é necessária a presença do sacerdote. E nós, como sacerdotes, obviamente, muitos anos sendo sacerdote, nós talvez tenhamos a experiência, a vivência, a experiência vivenciada, que eu acho isso fundamental para a iniciação. E dentro das religiões afro-brasileiras, dentro do templo, dentro do axé, há um processo de hierarquia, mas não de uma hierarquia fixa. Há uma mobilidade em que os indivíduos que passam pela iniciação, eles podem trilhar esses degraus da iniciação. Então não é nada castal, não é nada de casta, em que é estático. Não, é um processo dinâmico, há uma dinâmica da iniciação, e isso está na dependência, óbvio, como nós vimos, do próprio interessado, do próprio iniciando, que vai se tornar iniciado. Mas é óbvio que nem todos também são iniciados. Tem isso também, nós não podemos negar esse fator, porque se todos fossem iniciados, isso não depende dos sacerdotes, depende sim das divindades ou dos ancestrais. Se eles nos querem como cavalos de santo, como intermediários, nos querem utilizar-nos através do transe, como eu disse, que aproxima o Orum do Aie. Ou seja, por quê? Porque é um ser do Orum que penetra no Aie. E nós estamos no Aie. Nesse momento nós nos tornamos mais sacralizados. E na verdade é como se o céu viesse à terra. E a iniciação, ela propõe o seguinte: fazer em primeira instância esse processo. E o segundo aspecto é fazer com que o indivíduo ele vai aproximando-se, ele do Aie se aproximando ao Orum, à terra, ao céu. Então, óbvio que a iniciação não são só aspectos técnicos, são aspectos éticos, aspectos que eu diria da sensibilidade, que eu diria que são aspectos daquilo que é afetivo, emocional, porque não só mexe com a razão, mas também com a emoção. Mexe também com, obviamente, com a fé, com a crença. Falando-se em arquétipos, a gente sempre pensa em crença, fé, e é óbvio que também pensa na razão. Mas eu disse na iniciação que há um processo para essa iniciação, há um processo de internalização do Orum, né? Há uma internalização desse mundo espiritual no nosso mundo físico. E o que é internalizar? É você se tornar um indivíduo melhor, é você se tornar um indivíduo mais lúcido, isso não é muito da razão, você se tornar um indivíduo mais claro, um indivíduo mais esclarecido do ponto de vista afetivo e emocional, você ser mais calmo, ser mais sereno, ser mais profundo. Isso então faz do iniciado uma pessoa não diferente,
mas ele diferente, talvez, do que ele era como ser humano. Como eu disse na iniciação, o sujeito pode se descobrir como pessoa. E essa iniciação também, ela pode fazer com que o indivíduo descubra não coisas tão boas na iniciação dele. Não que a iniciação, quem o inicia, é responsável por isso, mas a iniciação, se ela abre muitas portas, ela também faz com que as pessoas, às vezes, nem sempre percebam que há outras portas a serem trilhadas. E o grande problema, o grande erro, é achar que já se abriu todas as portas. Em abrindo-se todas as portas, pode-se achar que já está dono de uma situação, quando na verdade a iniciação é algo, não é estático, é algo constante, é algo dinâmico, e esse dinamismo sempre relacionando forças sobrenaturais com as forças naturais. E talvez isso seja fácil de entender quando nós falamos de Orum. Eu vou citar o Orum para não falar do plano astral, e depois nós falamos isso em outras oportunidades. O Orum e o Aie. Orum é o plano do além, o plano onde vivem as divindades, e Aie, aqui é o plano físico onde nós vivemos. Então, toda vez que uma entidade dá um transe no Aie, se ela dá o transe no Aie, obviamente, o que acontece? Ela traz o Orum com Aie. E o indivíduo, a iniciação, permite esse intercâmbio melhor, seja através do processo da mecânica do transe, ou outros transes ativo ou transe passivo, através de processos intuicionais e outras formas de transe, vou pôr bem entre aspas, não só o transe de possessão, o transe mediúnico, mas outras formas de transe em que o indivíduo também, a gente percebe que ele traz conteúdos, categorias do Orum. E isso é muito positivo para a pessoa, para o indivíduo, porque ele se torna uma pessoa mais compreensiva, se torna uma pessoa com o seu caráter ativo e não um caráter passivo, e se torna uma pessoa de bom caráter, uma pessoa de bem, uma pessoa do bem. Isso é importante. Ao contrário de pessoas que podem entrar por portas e travessas alheias àquela iniciação que eu falei e entrarem, obviamente, em planos em que as correntes são muito atravessadas, em que as correntes são belicosas, em que as correntes são, eu diria, até de alguma maneira conflitantes, levando o conflito. Então a espiritualidade é longe de levar o conflito, né? A espiritualidade tenta livrar o conflito, tenta diminuir o conflito, se possível acabar com o conflito. Mas o importante é que nós venhamos a entender que nós todos que estamos nessa iniciação recebemos forças do Orum aqui no plano físico. O que acontece no plano físico? Quando essa força, quando essa energia, quando essa força vital que é o Axé, ele chega no plano do Aie, aqui no físico, a pessoa vai ter, no natural, no mundo natural dela, ela vai ter um equilíbrio. Então é um equilíbrio do Axé, é um equilíbrio social, há um equilíbrio que se reflete na saúde, inclusive. Esse equilíbrio se reflete na saúde. É o fundamento principal da iniciação e é o fundamento principal do que o indivíduo tem o corpo fechado e os caminhos abertos. Agora, a iniciação tem várias formas, né? Eu falei que de aceitação. A aceitação, primeiro, implica do sujeito aceitar-se como discípulo, aceitando o mestre. E o mestre aceitar o discípulo. Então, o primeiro movimento, a primeira ação é do indivíduo que procura o mestre. Essa foi ele aceitar que precisa ter o mestre. A segunda, dentro da aceitação, é o mestre aceitar ou não o indivíduo. Um segundo aspecto, o indivíduo ele vai estar procurando o seu autoconhecimento. Né? O autoconhecimento, procurar um aprendizado, conhecendo ele mesmo, conhecendo os outros, a alteridade, conhecendo a natureza, e conhecendo a natureza física, a natureza do Aie, e conhecendo a natureza, procurando conhecer a natureza do sobrenatural ou a natureza do além, do Orum. Uma outra fase que eu também falei, seria a fase em que a pessoa tem esse aprendizado dessas coisas consubstanciado em rituais.
consubstanciada em rituais. E esses rituais das religiões afro-brasileiras são muitos, Zoroso, ritos, tem vários rituais em várias religiões afro-brasileiras. No nosso caso, quando nós falamos, nós dissemos que as pessoas precisam ter uma vivência, e essa vivência não é menos que 7 anos para dentro da nossa escola, isso eu falo dentro da nossa escola de iniciação, nunca pode ser inferior a 7 anos. Isso para ser o primeiro ciclo. O segundo ciclo pode tomar mais 7 anos e o terceiro ciclo pode tomar mais 7 anos, um total de 21. O mínimo para chegar até o terceiro ciclo são 16 anos. E isso não todas as pessoas que são elevadas a esses graus e ciclos, né? São 21 degraus na verdade. Mas isso não importa, o importante é que cada um esteja onde estiver, mas que esteja cônscio, lúcido, sereno, tranquilo, ativo. Isso obviamente vai deixar um corpo fechado, caminhos abertos. O que é o corpo fechado? Um corpo sem doença, um corpo sem egudos, um corpo sem influência, um corpo em que a sua cabeça e seu corpo, ele só tem coisas positivas, não tem coisas negativas. E caminhos abertos é que na parte social, e na parte social, ou seja, o coletivo do indivíduo, né? Como ele se relaciona, como ele faz para ganhar a sua própria vida, isso tudo está equilibrado. Então há um processo de equilíbrio, estabilidade e harmonia. O axé flui. O axé, essa energia, tudo é axé. Tudo é axé. Por quê? Porque nós estamos imersos, nós estamos envoltos nessa energia vital que nós chamamos axé, que permeia, pervade todo o universo. E nós temos, na iniciação, o iniciado ele teria condições, se ele não rolar os degraus da iniciação, o senhor está dizendo por quê, de captar esse axé, armazenar, distribuir esse axé e multiplicar. Como força neutra, mas ela é uma força que se esvai. Como é que ela deixa de se esvair? Como é que ela se renova? Pela atuação ritualística, pela atualização ritualística e ao mesmo tempo pela própria vivência do indivíduo cada vez mais próximo, o axé cada vez mais próximo da estética ética. Isso, da estética e da ética. Isso é algo fundamental para o iniciado. Bom, nós procuramos tecer algumas palavras e dissemos que a nossa religião é uma religião mágica, um processo mágico religioso. Mágico porque, através dos elementos, nós achamos que podemos mudar a realidade. Mas não é que nós podemos mudar a realidade. Tudo é possível e passível de mudanças. O devir, aquilo que está, o início, o meio, o fim e o reinício, ele acontece com todas as coisas. Então nós achamos que sempre é possível poder alterar aquilo que talvez a nossa razão diga que não seja possível de alterar, principalmente aqui no plano das humanas criaturas. Então essa nossa religião, nesse processo mágico religioso, nós dissemos que quatro símbolos representavam essa iniciação. Nós dissemos a cruz, dissemos a estrela, a espada e a coroa. A cruz é uma cruz iniciática que está simbolizada não simplesmente pela parte do cristianismo, mas a cruz como um encontro de forças equilibradas. E também a renúncia, para quem quer colocar a cruz como símbolo cristão, que nós respeitamos, achamos importante também, é um processo de renúncia, um processo de sublimação. E a iniciação realmente faz o indivíduo encontrar os planos de cima com os planos, estrutura de cima e baixo com os planos da lateralidade. A estrela está representada pela cobertura que o indivíduo tem através das contas, do colar de contas, as contas ritualísticas, o ilequê, as guias, o colar de contas. E esse colar de contas é tão interessante porque um colar de contas, ele já não vem circular, ele é circular porque no momento que você une as pontas,
você está unindo a divindade, você está fazendo um pacto, você está fazendo um processo de união do mundo natural com o mundo sobrenatural, do Aie com o Orum, através desse símbolo de cor que representa a vibração da entidade. Achamos isso muito importante. E em alguns locais colocam uma firma. Firma é um canutilho, alguma coisa, alguma erva, alguma fava, ou alguma conta diferente, que ela representa que aquela força ali foi firmada e que aquela força é inquebrantável. Então há essa guia. Eu falei a guia cabalística, mas tem guias que são cabalísticas só por essa confecção, só pela sagração, pela lavagem das contas, e há outras que são realmente verdadeiros processos talismânicos, guias cabalísticas, que também são importantes. E lá então a pessoa tem a estrela dela, a estrela, ou seja, a cobertura, a proteção que se faz sensível nessa parte da guia. Nós ficamos aqui com a espada. A espada é o poder atuante, é o poder de ação e reação. Claro que essa espada significa um poder mágico de Brahma, em que as pessoas que ostentam essa espada, elas estão com ordens e direitos para penetrar, ter ação e reação nesses planos mágico-vibratórios. E a coroa está representada para nós, pode estar representada para nós numa mesa de buri, pode estar representada numa decisa, mas também pode estar representada naquela toalha que tem sinais, um signário particular que representa o destino da pessoa, da mesma forma que representa os pontos que do corpo do Orum do Ara Orum penetrou no Araie, que muitos chamam de chakras. Certo? Então isso é muito importante. E nós, na nossa escola, quando se alcança o 7º grau do primeiro ciclo, você tem 14 sinais. Eu já disse isso. Quando você vai para o 2º ciclo, você leva essa toalha e leva uma toalha escura com os mesmos sinais e mais 2 sinais que se correspondem a Exu, dando 16. E uma terceira toalha, que significa o indivíduo mestre de iniciação do 7º grau do 3º ciclo. Falamos do 2º ciclo, que é com a toalha escura, não esquecendo da branca, que era do 1º ciclo, 7º primeiro grau, os 7 primeiros graus vencidos, na toalha branca com 14 sinais. No segundo aspecto, além da toalha branca, há uma toalha escura, vencendo-se o segundo ciclo. As pessoas podem ficar no primeiro ciclo, podem ficar no 2º ciclo, ou podem alcançar o 3º ciclo. O 3º ciclo já é uma toalha que o iniciador e o iniciado futuro, eles precisam ter uma perfeita conexão. Aliás, desde o primeiro, porque isso é uma coisa muito sutil que penetra no campo vibratório da pessoa, penetra no campo mental, penetra na intimidade desse Ara Orum e do Araie da pessoa, do corpo astral, do corpo físico. Então esse daí é o indivíduo que vai se tornar mestre de iniciação de 7º grau no 3º ciclo, no grau mágico, depois de 16 anos no mínimo, ou 21 no máximo. Então ali vão estar os sinais que ele intuiu, que ele, através das entidades dele, esse sim pode ser dito um iniciado pelo próprio astral, mas o próprio astral incorporado ou irradiado através de um cavalo de santo, através de alguém em transe, de um mestre de iniciação, de um babalorixá, de um babaluçã, enfim, de uma yalorixá, em transe, fazendo essa consagração. Muitas perguntas que vieram para nós, mas acho que essa pergunta é mais fundamental. Quando nós falamos que as pessoas no 3º ciclo são realmente iniciadas pelo astral superior, em todas elas são. Mas nessa obrigatoriedade da entidade está presente através do transe ou através de outras vibrações, mas o Orum está bem presente aqui no planeta. Bom, nós esperamos que isso tenha, não quisemos esgotar o assunto, isso dá para falar muitas coisas, mas vamos só falar mais uma de alguns fatores específicos segundo as perguntas que nos fizeram, queremos esclarecer a todos.
E gostaríamos de agradecer a todos pela oportunidade e lembrando a todos, para encerrar, que a nossa própria mente, que é uma manifestação, primeiro, do nosso espírito, que se exterioriza no nosso cérebro, e esse se exterioriza no nosso corpo, através de todo o sistema nervoso central, sistema periférico, sistema autonômico, simpático, parasimpático. Eu quero dizer que a importância de tudo isso é que a nossa mente, ela também tem 3 níveis, é o id, o ego e o superego. Na próxima oportunidade nós queremos discutir dessa forma o que acontece com o id, com o ego e com o superego, segundo a concepção freudiana, que nós queremos adaptar para os arquétipos, queremos adaptar pela mediunidade ou pelo transe, queremos conversar sobre isso, segundo a nossa visão, claro, que não desdenha de nenhuma outra visão. Então, na próxima oportunidade nós falaremos da mente, da personalidade especificamente, tentando ver essas categorias de id, ego e superego que compõem a mente, a partir do id, chegando no ego, e o superego fazendo contrapontos com uma verdadeira gangorra de equilíbrio, que também representa o axé, a energia psíquica, a energia fundamental da vida. Queria agradecer a todos, mais uma vez desejando luz na mente, paz no coração, energias positivas, concretizadas no Mucuyu, Motumbá, Colofé, axé. Até a próxima oportunidade, quando continuaremos falando de iniciação, mas falando pelo viés da personalidade, do id, do ego e do superego. Axé, até lá!